Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na casa das minhas amigas. Nós vamos fazer um pão maravilhoso. E já separei aqui os ingredientes, já está tudo separadinho aqui para vocês. E nós vamos dar início ao pão. Nós vamos dar início aqui. Primeiro a gente vai adicionar os ingredientes secos. 1 kg de farinha de trigo. Aproximadamente 1 kg de farinha de trigo. O restante que ficar na embalagem, você vai adicionando aos poucos, de acordo com a receita, até ficar no ponto certo. Agora, nós vamos adicionar açúcar. 3 colheres de açúcar. Vai misturar bem a farinha de trigo com açúcar. Você tem que misturar bem a farinha até tirar todas as bolinhas de açúcar, até ficar numa farinha só. Olha só, gente, primeiro nós vamos adicionar todos os ingredientes secos, depois é que nós vamos colocar o óleo, o leite e o ovo. Agora nós estamos adicionando o fermento, 20 gramas de fermento biológico seco. Temos que mexer bem para ficar uma massa toda misturada, misturar o açúcar, o fermento. Nós vamos adicionar todos os ingredientes secos, envolver toda a massa, né? Todos os ingredientes secos. Depois nós vamos adicionar o ovo, são 2 ovos e 125 ml de leite ou margarina. Agora fala assim, Agora nós vamos adicionar o último ingrediente seco, que é o sal. 1 colher de sopa de sal. Aí você envolve todos esses ingredientes secos. Depois nós vamos adicionar o óleo ou a margarina diluída, viu? Vocês podem adicionar a margarina se vocês não quiserem usar o óleo. 2 ovos inteiros. O óleo nós vamos adicionando aos poucos e mexendo até misturar bem. Por último, nós vamos colocar o leite. Olha, gente, o leite tem que ser morno, tá? Por último, nós vamos adicionando o leite e mexendo até dar o ponto da massa, pra gente sovar. Eu vou mexer bem a massa. Quando tiver no ponto de sovar, eu volto aqui e mostro pra vocês. Aguardem um minutinho. Olha só, a massa já está no ponto de sovar. Agora você pode adicionar um pouquinho de farinha na sua bancada, para a massa não grudar. Agora nós vamos começar a sovar a massa. Conforme você for sovando a massa, de acordo com a textura dela, você vai adicionando a farinha, né? Você vai abrindo a massa e se ela ainda estiver grudando na sua mão, aí você adiciona um pouquinho de farinha. Até ela ficar na consistência certa. Olha só, gente, como ficou a massa, essa consistência, tá? Quando a gente sovar a massa, aí a gente faz um teste com o dedo. Ele não pode grudar no seu dedo, tá vendo, ó? O dedo sai limpinho, essa é a consistência da massa. Agora nós vamos abrir, colocar nas assadeiras, depois a gente volta para mostrar. Olha só que massa maravilhosa. Nós vamos fazer a massa em 3 modelos. Agora ela vai modelar aqui a massa. Essa aqui é o pão de seda. Vocês vão ver que fica maravilhoso. Olha só. A massa, ela tem que estar bem macia. Quando você abrir ela fica bem fininha. Olha só como ficou o nosso pão.
a nossa massa. Essa aqui é o pão de seda, viu, pessoal? Agora nós vamos modelar o caracol. É o pão caracol. Olha só, gente, vocês têm que esticar bem a massa. Tem que sovar ela como se fosse, fazer como se fosse uma cobrinha. Depois você vai puxando e formando o caracol. Olha só como ficou o nosso caracol. Agora vamos para o próximo pão. Próximo modelo. Agora esse pão aqui é mais simples, esse modelo, né? Para você fazer. É só uma bolinha. Você vai fazendo, embolando e ele fica uma bolinha. Aquele pão mais tradicional. Agora nós vamos deixar o pão descansar. Já estão todos enroladinhos. Nós vamos deixar ele descansar por 30 minutos. Olha só, os pães já estão quase prontinhos pra gente comer. Olha que lindos. Agora nós estamos pincelando com manteiga, para o pão não ficar ressecado. Fica uma delícia. Pergunta pro Thiago se hoje já tá em live.